Jesus teve irmãos? Teria Nossa Senhora tido outros filhos além de Jesus? Essa e outras dúvidas nós vamos ver no nosso vídeo de hoje, estudando a história de Maria de Cleofas. Bem-vindo ao nosso estudo das mulheres na história da igreja. Toda semana nós estudamos a história de uma mulher da Bíblia diferente, nos aprofundando na fé. E nesse tempo, nós estamos estudando mulheres que tiveram contato, que conviveram com a Virgem Maria, com Nossa Senhora. No vídeo de hoje, nós vamos estudar sobre Maria de Cleofas. Desde já eu quero te convidar, se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo. Também dá o like aqui nesse vídeo e compartilha para que mais pessoas possam conhecer este conteúdo. Bom, Maria de Cleofas, então, é uma mulher que nós vemos no Novo Testamento, na Bíblia. E aí eu retomo a pergunta: Jesus teve irmãos? A Virgem Maria teria tido outros filhos? Essa é uma pergunta muito comum quando a gente vai falar sobre dogmas de fé. É claro que na Igreja Católica nós temos como dogma que Maria foi virgem antes, durante o seu parto e depois. Virgem para sempre, é uma virgindade perpétua de Nossa Senhora. Ela não conheceu homem, ela concebeu do Espírito Santo, teve Jesus, então, no seu parto sem perder a virgindade e após isso não se relacionou com nenhum homem, mantendo a sua virgindade para sempre. Mas é claro que surgem algumas dúvidas, principalmente quando a gente lê passagens como essa aqui, ó. No Evangelho de São Marcos, capítulo 6, ali no versículo 3, olha o que vai dizer. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José? Então aqui vai dizer, não é Jesus o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, e a passagem continua? Quando a gente lê uma passagem assim, claro que vai gerar uma dúvida. Jesus teve irmãos? Teria Nossa Senhora tido outros filhos? Então vamos compreender o que seria essa irmandade que a palavra diz. Primeiramente, no tempo de Jesus, a palavra irmão, e da forma como foi traduzida para nós nas Sagradas Escrituras, ela não significa necessariamente pessoas que têm relação consanguínea. Também significava pessoas que têm um símbolo, um parentesco próximo. E é exatamente o que acontece quando a gente lê esta palavra. Quando nós vemos a palavra falando de Tiago, falando de José, na verdade eles são filhos de uma mulher chamada Maria de Cleofas. Esta mulher, ela aparece em algumas passagens bíblicas e eu quero pegar duas aqui com vocês. No Evangelho de São João, capítulo 19, no versículo 25, olha o que vai dizer. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, então a Virgem Maria, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Vamos agora para o Evangelho de São Mateus, no versículo 27, no capítulo 27, versículo 56. Olha o que vai dizer. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, quando nós vemos essas duas palavras, algumas coisas ficam muito claras para nós. Primeiramente, que a mãe de Tiago e José não era Maria, mãe de Jesus, mas era Maria, esposa de Cleofas. Na outra palavra que a gente leu, a gente viu que esta Maria, esposa de Cleofas, ela era, na verdade, irmã de Nossa Senhora. Ou seja, o relacionamento aqui de Jesus com Tiago e José não era um relacionamento de irmão consanguíneo, mas era um relacionamento de primos. Porque Maria, esposa de Cleofas, era, na verdade, irmã da Virgem Maria. Vai dizer também os exegetas que Cleofas, esse esposo de Maria, era irmão de São José. Então, eles tinham ali uma relação de parentesco que conferia a Tiago e a José serem primos de Jesus e não irmãos consanguíneos. Eles não são filhos da mesma mãe. Nossa Senhora não teve outros filhos além de Jesus, concebido por obra do Espírito Santo. E é muito bonito de ver porque Maria de Cleofas, essa mulher que na verdade era ali irmã de Maria e seu esposo Cleofas, irmão de José, o que nós percebemos aqui é uma família, parentes muito próximos que estão vivendo a mesma coisa. E o que é que Maria, esposa de Cleofas, Maria de Cleofas,
viveu junto com Nossa Senhora. Quando nós vamos ver as passagens em que aparece Maria de Cleofas, são sempre passagens que versam sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Maria de Cleofas, queridas, ela foi um dos pilares que sustentou Nossa Senhora no momento de maior dor da sua vida. Vai dizer que enquanto Jesus na cruz morria no corpo, Nossa Senhora morria na alma. Tudo que Jesus sentia ali das dores do corpo, Nossa Senhora sentiu na alma, né? São vários os santos que vão trazer essa figura de Nossa Senhora dolorosa, na dor, acompanhando seu filho Jesus até o alto do Calvário. E lá, no alto do Calvário, estava aos pés de Jesus Maria, a Virgem Maria, a mãe de Jesus, Maria de Cleofas e também Maria Madalena. 3 Marias aos pés de Jesus, dando suporte principalmente para a Virgem Maria, que tanto estava sofrendo com aquele Calvário. E Maria de Cleofas foi essa mulher. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, Maria de Cleofas não tem falas. A gente não vê falas nessa retratação de Maria de Cleofas ali aos pés de Jesus no Calvário, não tem fala. Isso nos traz um grande ensinamento para mim e para você nos nossos tempos atuais. Maria de Cleofas, ela não precisou testemunhar com as suas palavras. Ela não precisou expressar o que ela estava vivendo. Mas ali, no seu silêncio, ela foi suporte para a Virgem Maria e foi fortaleza aos pés do Calvário. Então, você mulher, você que está me assistindo, nesses tempos que a gente tem vivido, tempos muitas vezes de calvário nas nossas vidas, tempos de doença na família, de morte, de dificuldades no emprego, dificuldades financeiras, eu não sei qual é o calvário que talvez você tenha enfrentado. Muitas vezes as palavras não serão necessárias. O que será necessário neste tempo de calvário, de você, mulher, é o exemplo de Maria de Cleofas. Será necessário fortaleza. Será necessário ficar de pé diante do Calvário, forte, firme. Mesmo que a dor venha, esteja firme, acreditando na vitória que virá da parte de Deus. Porque é isso que acontece ali no Calvário com Jesus e é a mesma coisa que acontece nos calvários da nossa vida. Precisamos ficar de pé, fortalecidas, para vivermos a vitória. Só vive a vitória em Jesus aquelas que permanecem fortes no tempo do Calvário. E é isso que Maria de Cleofas nos ensina. Sem muitas palavras, sem testemunhar com palavras, mas vivendo a fortaleza na atitude, no silêncio, em estar ali apoiando também Nossa Senhora e vivendo aquele Calvário junto. Ela demonstra uma grande fé, uma grande fortaleza, que foi capaz de passar por todas essas situações. Alguns exegetas também vão dizer que Maria de Cleofas é os 2 discípulos de Emaús. Lembra a passagem dos 2 discípulos de Emaús? Vai dizer que um dos discípulos se chamava Cleofas. O outro discípulo não tem nome na história. Mas os exegetas também vão dizer que esse outro discípulo, na verdade, era uma mulher, Maria, a sua esposa. E quem se lembra da passagem dos discípulos de Emaús, os 2, após a morte de Jesus, vão voltando para o seu vilarejo de Emaús. Vão voltando para uma vida que eles tinham antes de Jesus. E neste caminho, vai dizer que Jesus aparece em glória para eles, né? Jesus aparece ali ressuscitado. Eles não conseguem reconhecer muito bem Jesus. Eles reconhecem Jesus quando eles chamam Jesus para entrar na sua casa e ali Jesus parte o pão e eles vão dizer: não se incendiava o nosso coração, não se abrasava o nosso coração quando ele falava. E o que a gente percebe nessa palavra, trazendo aqui Maria de Cleofas novamente dentro desse conceito, deste contexto bíblico? Os 2, tanto Maria de Cleofas quanto Cleofas, a gente já entendeu aqui, eram pessoas muito próximas de Jesus. Além de serem parentes, eles também eram discípulos de Jesus, eles caminhavam com Jesus, então eles conheciam Jesus muito bem. Mas, eis que Jesus vem a se entregar na cruz e diante de toda aquela dor, talvez a desesperança tomou conta do coração deles e eles foram voltando para uma vida que eles tinham deixado para seguir Jesus. E quando eles se veem sem esperança, eles nem conseguem mais reconhecer Jesus. Eles não reconhecem. Para eles era um fantasma, era um forasteiro, era alguém que não estava
sabendo o que estava acontecendo ali, mas eles não conseguem reconhecer Jesus. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. A gente vai se afastando, a gente vai perdendo a esperança, a gente vai perdendo a fé e a gente já não consegue mais reconhecer Jesus nas nossas vidas. Neste dia, que mesmo diante das dificuldades, talvez das desesperanças, daquilo que a gente tem passado, a gente nunca deixe de reconhecer Jesus nas nossas histórias, né? Sabe, minhas queridas, a gente vive milagres todos os dias. Todos os dias a gente vive milagres na nossa vida, mas só um coração grato consegue reconhecer os milagres que a gente vive todos os dias. Precisamos ter este coração grato, que reconhece a presença de Jesus em todo o tempo da nossa história. Mas, sabe, tem dias que Jesus, o Jesus da nossa história, não vai ser esse Jesus do extraordinário, não vai ser esse Jesus do milagre. Talvez vai ser o Jesus do silêncio, talvez vai ser o Jesus da cruz. Maria de Cleofas nos mostra exatamente isso. Ela viveu com o Jesus dos milagres e ela estava ao lado dele quando ele realizava grandes milagres e multidões estavam atrás dele. Mas o Jesus da cruz, Maria de Cleofas também viveu. E ela ficou ali, aos pés da cruz, passando por aquela provação grandiosíssima, junto com o mesmo Jesus que ela conheceu antes. O Jesus dos milagres precisa ser o mesmo Jesus da cruz. Ele é o mesmo, mas nós precisamos enxergá-lo como o mesmo. O mesmo relacionamento que nós temos com o Jesus dos milagres, nós precisamos ter com o Jesus da cruz. No tempo da graça, no tempo das respostas, no tempo em que as coisas estão acontecendo na nossa vida, mas também no tempo, muitas vezes, da dificuldade, da falta de respostas, do silêncio. Assim como Maria de Cleofas, precisamos estar nos dois momentos, tendo relacionamento com Jesus. Se isso não acontece, muitas vezes, corremos o risco de não reconhecer mais Jesus nas nossas vidas. E isso seria uma grande tragédia na nossa história. Então, fiquemos com Jesus em todos os momentos, para que possamos também reconhecê-lo no tempo da desesperança, no tempo da escassez, onde tudo parece estar acabando, onde tudo parece não estar tendo respostas, a gente consiga reconhecer que tem Jesus nos pequenos detalhes da nossa vida, que Ele nunca nos abandonou. Esta é a grande lição dos discípulos de Emaús, de Maria de Cleofas, daquele casal. Aquele casal é o retrato de muitos de nós, que muitas vezes perdem as esperanças, desistem no meio do caminho, mesmo conhecendo Jesus, mesmo tendo anos de caminhada com o Senhor, desistem, saem, desanimam, saem dos grupos, saem dos movimentos, saem do envolvimento da igreja e vão desanimando. Assim a gente corre o risco de não reconhecer Jesus. Mas o que Jesus nos ensina através dessa passagem com Maria de Cleofas e Cleofas é: Ele nunca se esqueceu de nós. Ele nunca nos abandonou. Mesmo quando a gente não o reconhece, Ele está ali conosco. E é muito linda essa passagem, porque conta que Jesus ele vai retratando toda a história da salvação para aquele casal. É como se Ele estivesse naquele caminho, olhando para eles e dizendo assim: ó, sou eu. Olha tudo que a gente passou, olha tudo que viveu. Eu tenho certeza que Jesus quer fazer a mesma coisa com você. Jesus tem saudades da tua vida. Ele quer neste dia te trazer para perto e te contar tudo que você já viveu com Ele, te relembrar tudo que você já viveu, tudo que você já passou na sua história, para que eu e você abramos os nossos olhos e percebamos: Jesus estava aqui o tempo todo. Jesus não nos abandonou. Ele estava conosco em todos os momentos. Nós é que não estávamos mais percebendo a presença dele. Nós não estávamos mais o reconhecendo. Maria de Cleofas abriu seus olhos, o coração se abrasou e ela voltou correndo para continuar vivendo uma vida com Jesus. Volte hoje mesmo. Volte hoje mesmo para o Senhor. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida novamente. Abra os olhos, deixa o coração se abrasar, deixa o coração ferver desse amor e volte correndo para uma vida com Jesus. Que Maria de Cleofas neste dia possa ser uma grande inspiração para nós, em vários momentos da nossa história. No tempo das graças, no tempo da cruz, no tempo do afastamento, que nós tenhamos sempre o foco no Senhor. Estamos aqui diante do Santíssimo. Está aqui o mesmo Jesus, o Deus dos milagres, o Deus da cruz, o Deus do afastamento, o Deus do retorno, da ressurreição e da vitória. Então que olhando para Ele, possamos pedir para que Jesus
nos ajude a sermos essas pessoas constantes, que independente da situação da nossa vida, e a nossa vida é assim, uma montanha-russa, altos e baixos, independente do que esteja acontecendo, estejamos juntos com o Senhor. Jesus, o Senhor conhece a nossa história, sabe quantos momentos nós já passamos, momentos de alegria, de vitória, de milagres, momentos de cruz, de dificuldades, momentos de silêncio, de afastamento, de não mais reconhecer o Teu amor e a Tua presença. Mas aqui neste dia, Senhor, aos Teus pés, como Maria de Cleofas ficou naquela cruz, nós queremos lhe pedir, nos dê a fortaleza. Nos faça, Jesus, permanecer constantes em Ti, em todos os momentos da nossa história, em todos os momentos da nossa vida. Que todos os dias nós possamos estar contigo, nas alegrias, na cruz, também no afastamento, que nós possamos Te reconhecer todos os dias e que possamos voltar para o seguimento de Ti. Vem nos auxiliar, Jesus, a sermos homens e mulheres constantes em uma vida que o Senhor sonhou para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, de se inscrever aqui no nosso canal e de encaminhar esse vídeo para alguém que precisa ouvir esta palavra. Até mais!